Fala turma, tudo bem? Sou o Patrick, né? Sou o atual diretor-geral aqui da Agripensa. E hoje a gente veio a campo aqui para já a gente estar avaliando o nosso stand das plantas da nossa lavoura. Estágio este que a gente poderia ter feito a plantabilidade no início, mas a gente, né, optou por fazer o stand agora, visto as condições climáticas ali do início. Os fatores, né, que poderiam e que pode ter afetado a plantabilidade nossa aqui na área, que consequentemente, né, vai resultar agora no stand de plantas. No primeiro aspecto, a gente pode avaliar a qualidade das sementes, com o seu poder germinativo, com o seu poder de pureza e vigor. Esses três pontos, né, são decididos, né, quando a gente compra o material. Hoje em dia são materiais muito bem desenvolvidos, tanto sementes de milho, sementes de braquiária, como também sementes de soja, né, de grandes culturas. São sementes que já vêm, né, com poder de pureza bacana, vêm também com poder de germinação ideal e um vigor, né, que é esse arranque inicial das plantas. Como vocês podem ver aqui na nossa área, a gente tem um vigor, tem um arranque homogêneo na nossa área. Pureza, quando eu pego um saco de 20 kg de semente, que é o que a gente comumente planta, você encontra ali só semente de milho. Hoje, geralmente para essas sementes de milho, soja, assim, que são culturas um pouco mais expressivas, a qualidade dela, a pureza dela é 100%, vamos dizer assim, 99,99%, né, para não dizer 100%, porque são sementes assim, que exigem uma alta qualidade, né? Diferentemente um pouco das vezes de braquiária, mas hoje em dia também a braquiária já vem com uma qualidade muito boa, mas são sementes miúdas, né? Então... Um dos segundos aspectos é referente à máquina, né, que a gente pode estar falando, são em especial o mecanismo dosador, bem como a sua velocidade de trabalho. Aqui na nossa área a gente trabalhou com as máquinas de mecanismo dosador mecânico, ou seja, são mecanismos de engrenagens, né, de anel e disco que a gente trabalhou aqui, que nos permite, né, uma velocidade ideal de trabalho, de acordo com as literaturas, de 4,5 a 6 km por hora, que nos garante uma boa plantabilidade aqui. Outro mecanismo dosador também que existe e que a gente vê aqui em disciplinas da nossa universidade são mecanismos pneumáticos, que são mecanismos que trabalham com a questão do vácuo, ou a pressão positiva ou uma pressão negativa, que seria o vácuo, onde a gente consegue uma velocidade de trabalho maior, de até 8 km por hora, de acordo com a literatura também, que nos permite um plantio mais rápido. Outro ponto, dentro desses três pontos básicos do início, que podem ter afetado a plantabilidade do nosso stand agora final, é a questão do solo. Esse solo, na questão de plantio dele, muitos produtores não dão a devida atenção. Esse solo tem que estar numa condição ideal de trabalho. O que seria essa condição ideal? A gente chama de solo em condições friáveis, que são um solo que ele não é muito pegajoso na mão e também não tem uma resistência de quebra. Quando a gente faz, né, o grânulo dele, é uma resistência tão alta. Então seria uma condição friável quando a gente pega esse solo e consegue apertar ele, quebrar ele na mão ali, para a gente estar fazendo esse plantio ideal. Porque se a gente fazer um solo bem seco, né, a gente vai estorroar muito o solo, vai dificultar a germinação da semente. E num solo muito úmido a gente vai ter problemas, principalmente na máquina, na semeadora, na hora de fazer esse plantio. Porque podem ter muitos acúmulos de terra, né, nas rodinhas, na botinha da máquina e acaba afetando a plantabilidade. Como também o teor de argila nesse solo. Se for um solo muito argiloso, vai exigir mais da máquina, vai exigir mais, né, do implemento ali, então pode acabar afetando. A gente pode comparar isso entre um solo argiloso e um solo arenoso, que podem dar essa diferença. A gente vai exigir um pouco menos da máquina de plantio num solo arenoso, diferentemente de um solo argiloso. São fatores que afetam, né, essa plantabilidade, visto que num solo arenoso, em condições físicas, é um solo mais fácil de trabalhar, em condições químicas, tem alguns ajustes ali que devem ser feitos, né? Um solo que você consegue reter menos nutriente e, voltando para a plantabilidade, esse solo arenoso nos garante, né, uma melhor plantabilidade ali, mas varia um pouco da região para região, onde a gente se encontra esse tipo de solo. Então, pessoal, falar um pouco de vocês aqui relacionado aos cálculos, né, que a gente fez para estar trabalhando aqui na nossa área. A gente está trabalhando com o milho aqui 75 mil sementes por hectare, com um espaçamento de 6 sementes por metro. O que seria esse espaçamento de sementes aqui? A gente pegaria esse 1 metro, né, 100 centímetros, e dividiria isso pelo valor de semente, que seria 100 dividido por 6. Nesse valor aí, a gente vai ter 16,7 centímetros
entre sementes. Esse seria o valor ideal dessas plantas aqui. Se elas tivessem todas as plantas distantes uma da outra, 16,7 centímetros, seria um plantio perfeito, um plantio ideal, que é difícil encontrar isso na realidade. Visto isso, a gente consegue calcular, teoricamente, o valor que a gente considera dupla e o valor que a gente considera falha. No cálculo de sementes que a gente considera dupla, a gente multiplica 0,5 desse valor de sementes ideais, que no nosso caso 16,7. Esse 0,5 vezes 16,7 daria um espaçamento de aproximadamente 8,3 centímetros. Ou seja, sementes com distâncias entre menor que 8,3 centímetros, para a gente vai ser considerada dupla. Por outro lado, quando a gente pega 1,5 multiplicado por esse valor de 16,7, a gente aproxima desse valor 25 centímetros. O que quer dizer isso? Que espaçamento entre sementes maior que 25 centímetros, a gente vai considerar falha, que vai ocasionar um menor stand e que nos resulta numa menor plantabilidade, numa plantabilidade fora do ideal. No número de sementes, né, que a gente vai ter espaçamento com a semente da outra, dando 16 centímetros. O que é esse valor aqui? É 100, né, que é 1 metro, dividido por número de sementes por metro. Aí a gente chega nesse valor aqui, que corresponde à distância que uma semente tem que estar da outra. Ou seja, se em 1 metro a gente tivesse um coeficiente de variação 100%, seria tipo assim, essas sementes estariam todas fora desse padrão. Visto isso, nesses cálculos, a gente chega no coeficiente de variação. Esse coeficiente de variação nos diz como foi, no geral, a nossa plantabilidade e como está o nosso stand hoje. Esse coeficiente de variação, quanto menor o valor, melhor foi o plantio, certo? Então, na literatura nos diz que o valor de coeficiente de variação para o milho, que é o nosso caso, menor que 30 ele é aceitável, é um valor aceitável. Mas, visto isso, a gente pode dizer que esse coeficiente de variação vai variar com a população, com o número de sementes por metro que a gente colocou. Então, esse coeficiente de variação só um valor que pode variar um pouco entre esses 30%. Como é que a gente está avaliando esse coeficiente de variação? É um cálculo que fazer manualmente exige um pouco de tempo, de trabalho, então a gente optou por usar o aplicativo do grupo do plantio direto, do pessoal da Exalc, que a gente, conhecimento desse aplicativo, a gente trouxe aos membros, a gente explicou o funcionamento dele. Ele é feito para avaliar a plantabilidade no início, com o número de sementes, na hora que você faz o plantio. Qualquer produtor pode estar usando isso, inclusive a gente é aluno, é um aplicativo gratuito. E ele é especializado para estar avaliando essa plantabilidade ali no início, está avaliando o número de sementes ali, logo após que a plantadora passou, está avaliando esse número de sementes. Mas a gente consegue usar ele também para a gente estar avaliando o nosso stand aqui. Visto isso, a gente pegou 5 pontos na nossa área, que estatisticamente é um valor considerável bacana. Então, com esses 5 pontos, a gente está avaliando 5 linhas, ou seja, num cálculo rápido, daria 25 metros lineares se a gente fosse avaliar em linha reta. Mas como a gente quer amostras diferentes, né, e para comprovar estatisticamente, a gente pega 5 linhas em cada ponto. Num total aqui, a gente vai ter 5 pontos e nesses 5 pontos, 5 linhas, em cada linha a gente avalia a distância entre plantas, ou seja, a gente pega uma trena, coloca no marco 0, 5 metros depois a gente marca a trena ali e vai marcando no aplicativo, que é bem didático, essa distância entre essas plantas, num valor acumulativo. Depois disso, feito todos os 5 pontos, todas as 5 linhas, a gente joga isso numa planilha geral e a gente vai avaliar ali um total de como está o nosso plantio aqui na área, como está o nosso coeficiente e também o número de plantas que a gente vai ter nesses pontos, para posteriormente a gente começar a fazer os cálculos de produção, os cálculos de margem que a gente pode atingir ou que a gente pode perder na nossa área. Então, turma, da nossa área, levantar um ponto importante para vocês aqui que tem que ser avaliado. Nesse ponto aqui, onde a gente vê uma lavoura um pouco mais rala, vamos dizer assim, com menor número de plantas, ali ocorreu o seguinte: a nossa área ela tem um solo argiloso, 60% de argila que a gente encontra aqui na área, feita em análise física, né,
do nosso local aqui. E naquele ponto ali, logo no início que a gente plantou o milho, no dia 18 de outubro, teve mais ou menos 80 milímetros de chuva em seguida. Ali, ocorreu ali um acúmulo de água naquela parte central, o que ocasionou em um menor desenvolvimento das raízes devido à falta de oxigênio. Então, é notável no vídeo que aquela região ali, as plantas estão menores, nos mostra que teremos ali um menor stand, uma plantabilidade que pode ter sido boa, mas o stand ali não vai ser o ideal. Aí vocês conseguem perceber um pouco da diferença da plantabilidade para a questão do stand. A plantabilidade ali foi uma plantabilidade boa, como no decorrer da área, mas o stand ali não vai ser o ideal devido a essa questão, né, de acúmulo de água ali no início. Bem como isso, após esse número de chuva, esses 80 milímetros de água, ocorreu logo em seguida um veranico muito grande aqui na região de Viçosa, né, nessa onda de calor que teve nesses últimos dias causado, né, devido ao El Niño. Então esse milho teve dois estresses, o estresse por excesso de água, inclusive um excesso por falta d'água, estresse hídrico que a planta sofreu ali no início, que ocorreu nesse menor stand comparado com o restante da área, onde está respondendo bem a nossa adubação e o nosso manejo. Então, turma, é um ponto importante, né, falar com vocês aqui. A gente está trabalhando no consórcio de milho braquiária. Nós estamos trabalhando aqui com a Orocoa rusiziense, que é uma braquiária que se enquadra bem nesse consórcio aqui. A gente pode estar avaliando aqui que a gente conseguiu atingir, né, uma boa semeadura dessa braquiária aqui. Vocês conseguem ver que a braquiária está desenvolvendo bem, está respondendo aos nossos tratos culturais aqui. E a gente está em constante monitoramento aqui para ver a questão de aplicação de herbicida que controla, que segura um pouco essa braquiária. O intuito aqui não é matar a braquiária, não é dessecar ela, não fazer com que essa braquiária já senesce aqui no início. A gente está acompanhando nos monitoramentos que a gente faz aqui na nossa área 5 vezes por semana, os membros vêm aqui, faz esse monitoramento, trabalha essa questão e a gente faz esse acompanhamento para ver se é preciso aplicar algum herbicida para segurar em subdose, para segurar essa braquiária, ou se a gente pode manter os tratos culturais que a gente estava organizado. Devido a isso, o milho vai crescer e vai diminuir a atividade fotossintética da braquiária, diminuindo o seu desenvolvimento e não precisando fazer esse controle. Então a gente está nesse constante monitoramento aqui na área. Se em algum momento a gente fazer a aplicação do herbicida diretamente para controlar a braquiária, a gente vai trazer isso para vocês no próximo vídeo. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Siga-nos também no Instagram, @agricultura_AAZ. Obrigado.